assim, estamos entrando no inverno um dia, porque começou ontem, né? Começou ontem porque tem uma linha de conhecimento da astronomia que te diz que ontem começou com horário e tudo, né? Em função do solstício. Mas o que eu quero dizer é que a gente está completando um ano com a estação do inverno, completando um ano que a Mariana, a Ana e eu fazemos as 3 na estação. Então, as 3 na estação é uma proposta nossa que vai fechar agora com a estação de inverno, um ano que a gente está, cada uma, se propondo a trazer um tema da estação para compartilhar. E, de uma certa maneira, faz a gente sair e tentar observar mais e estar mais dentro dos ritmos, né? Isso é alguma coisa que tem que ser buscada, que tem que ser observada, que tem que ser contemplada, que tem que ser vivida. Então, forçosamente nos obriga também a fazer esse movimento, né? Então, assim, acho bem legal. Para mim, acho muito bom. Então, a gente começa a falar agora, hoje, um dia depois da entrada, um dia depois do solstício, nós estamos com um dia de inverno, né? Deixa eu abrir o PowerPoint aqui para me dar um apoio no que a gente for. Epa, não é abrir. Eu tenho que abrir aqui. E abrir aqui. E abrir aqui. Perfeito, deu certo. Deu, né? Ufa! Com o tempo a gente aprende. Então, eu queria começar com uma imagem, né? Uma imagem de uma pessoa indo ao encontro da luz dentro de uma estrutura de túneis. Isso é dentro de uma pirâmide, olha só. E essa imagem, para mim, ela sempre é sugestiva, porque ela pode fazer com que a gente pare um pouco, e, se for possível, né? Dentro do ritmo que a gente anda, que é muito alucinado, e que a gente quase não para observar as coisas, se de fato a gente consegue perceber o inverno, a despeito de estar frio, a despeito de a gente estar com um cachecol enrolado, ou colocar manteiga de cacau nos lábios porque está ressecado. Então, como é que a gente consegue perceber o inverno em nós, né? Então, assim, acho que penso que para a gente estar dentro do ritmo, porque os animais e as plantas, elas estão dentro desse ritmo. Elas conseguem ter noção do que elas precisam fazer e dispor para entrar naquela estação que está chegando, porque ela recebe sinais, né? Os sinais que recebem são dados pelos equinócios, né? Que é dado pelo outono e pela primavera. São 2 sinais que a gente começa a ver que, opa, está ficando tudo meio igual, mas um indo mais para o frio, o outro indo mais para o calor. E aí a gente vai chegando numa estação e ela é mais fria. E aí esse movimento de perceber o que isso traz em nós, se é só fatores externos, ou se é possível a gente se observar melhor, como que o nosso corpo se comporta, ou se é possível, se esse período propicia para nós também outros tipos de recolhimento, que não sejam só o frio fazendo com que a gente se encolha mais, né? Porque é isso que ele faz, a Vivi está ali, enfiada dentro da cama, com uma coberta, e fazendo esse movimento de recolhimento.
Mas é só esse recolhimento? Ou será que a gente consegue fazer mais do que isso para viver a estação, né? Porque os apelos externos ou as observações externas que a gente tem, eles são muito interessantes para a gente apreender e trazer para nós, né? E eu acho que é esse olhar que a gente poderia disponibilizar ou se propor para esse inverno, que só está no segundo dia, se a gente consegue ter um passo um pouco diferente ou algumas posturas um pouco diferentes de, poxa, essa estação eu vou tentar viver um pouco diferente, ou vou me apropriar melhor, de que jeito, né? Então, o inverno é marcado pelo solstício. E daí a gente volta de novo a falar do solstício, né? E aí, o solstício, que é um instante, ele passa a marcar uma nova estação. Então, nós estamos dentro da estação de inverno. E aí, essa abordagem que a gente vai tentar falar aqui é uma abordagem da natureza, porque a natureza responde a esse movimento, um pouco das crenças e do que eu consigo ver, do que a gente aprende, né? Mas tem mais coisas, porque quando eu estou falando aqui, eu já estou lembrando de outros. E que a água é um elemento que permeia o inverno. Ele traz esse elemento, ele é muito, muito forte no inverno, né? Porque a água é pesada, porque a água é fria, porque a água recolhe, porque a gente se volta para dentro. A imagem que eu tenho de água, normalmente, é um útero. Quando eu penso em água, eu penso num ser sendo gestado e ele está lá no escurinho, dentro daquele líquido amniótico, vivendo ali. Isso, para mim, é água. E aí, toda vez que isso me vem, sempre me vem o recolhimento, o escuro e esse ambiente que propicia. É essa imagem que eu consigo ter do inverno quando eu penso nele. Então, daí, vamos falar do solstício, né? O solstício foi definido por pessoas que olhavam o planeta e olhavam o comportamento do Sol no planeta. E isso foi sendo observado lá 200 anos antes de Cristo. E aí se definiu linhas imaginárias naquela época e as coisas foram crescendo. Mas, assim, a gente tem linhas imaginárias que a astronomia define, né, hoje, e é pautado nisso. Então, assim, toda a geografia que se estuda, ou a astronomia que se estuda, é impossível você não estar ligado nisso, porque daí todo mundo fala a mesma língua e nós sabemos o que cada um está dizendo a respeito, porque foi criado as linhas imaginárias. E essas linhas imaginárias começam pela linha do Equador, que separa o hemisfério sul do hemisfério norte, né? Então, nós ficamos no hemisfério sul, e o hemisfério norte está aqui em cima. E depois se criou linhas iguais para traçar o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, nós estamos na parte sul, no hemisfério sul, e a gente está com o Trópico de Capricórnio cruzando o Brasil, né? E depois tem as outras linhas do Círculo Polar Antártico e do Círculo Polar Ártico. Mas o que faz com que a gente defina que começou o inverno ou começou o verão? O que isso define para nós, né? Olhando. Então, isso foram observações que foram feitas ao longo de muitos anos para chegar nesse ponto de, opa, aqui mudou. E isso é porque o eixo da Terra, que está aqui de forma bem bonitinha, retinha, isso não existe, isso é um eixo imaginário também, né? Porque o eixo da Terra ele tem uma inclinação de 23 graus,
que não está aqui nessa imagem. Então, ele tem uma inclinação aqui. É essa inclinação que vai definir para mim e para nós, e para quem estuda, o trópico de Câncer e a linha imaginária do trópico de Câncer e a linha imaginária do trópico de Capricórnio. São elas que definem aonde é verão e aonde é inverno. Então, é bem legal. Porque, assim, se a gente pegar essa imagem... Como é que eu tiro essa barra aqui? Você sabe como é que eu tiro essa barra? Ou ela saiu? A gente não apareceu. Não aparece, mas para mim aparece. Daí eu não consigo ver o norte, olha só. Então, assim, a gente consegue ver de novo o esquema da Terra, norte e sul, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio aqui. Ah, por que foi dado o nome de trópico de Capricórnio e por que foi dado o nome de trópico de Câncer? Justamente porque as constelações que existem sendo observadas por nós observadores em torno da nossa movimentação dentro da esfera do Sol, que o Sol fica circundando, né? Nós ficamos circundando em torno do Sol, a gente vai passando por várias constelações. E no exato momento em que passa pela constelação de Câncer, por exemplo, o Sol fica a pino, nessa linha imaginária. Então, quando o Sol está a pino, nessa área aqui, o Sol ele está pino ao meio-dia, então é a maior insolação que tem é aqui no hemisfério norte. Bem, se a maior insolação está aqui no hemisfério norte, aqui embaixo, no Trópico de Capricórnio, a gente vai ter o inverno, porque vai estar mais frio, menos sol, menos luz. E aí, quando o Sol está aqui no Equador, na linha do Equador, perpendicular também, o Sol a pino ao meio-dia, a gente tem os equinócios, porque está tudo igual em todos os lugares do planeta, praticamente, né? A gente está fazendo aqui tudo igual dentro dos trópicos. No norte, no sul é diferente. E aí, depois, quando a gente tem o outro solstício, então aqui a gente tem o solstício em junho, o solstício de inverno, mas o solstício de inverno para nós, que vai estar aqui no Capricórnio, no Trópico de Capricórnio, e quando o solstício aqui, o Sol, bater a pino no trópico, na linha imaginária do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter a maior insolação aqui, que é em dezembro, então aqui a gente vai ter o verão, e aqui no hemisfério norte, no Trópico de Câncer, a gente vai ter o inverno. Isso é sempre... Então, o Sol faz esse movimento de vai e vem. Então, nesse exato momento, nessa hora que foi definida ontem, era acho que 11 e pouco, né? É que o Sol chegava até aqui no solstício, a pino nesse horário, e para nós, então, aqui começava o inverno. Ou seja, aqui estava começando o inverno porque era a noite mais longa e o dia mais curto. O dia mais curto para nós aqui, se vocês olharem em qualquer aplicativo de tempo, para saber se vai chover amanhã, para saber que horas que o sol nasce, você vai ver que, se você entrar num aplicativo, vai te dizer qual é o horário do sol que nasce, que horas que o sol aparece e que horas que o sol se põe. Aí você soma quantas horas de luz tem do horário que o sol chega para o horário que o sol desaparece. E aí você tem um fotoperíodo. Então, o nosso menor fotoperíodo é 9 horas, nós que estamos aqui na região em Santa Catarina, né? Se você tiver mais ao sul, lá para o Rio Grande do Sul, são menos horas. Então, as horas de luz que nós vivenciamos ontem, mais ou menos, dá 9 horas e pouquinho de luz. E cada dia que está passando, começa a aumentar
a luz. É 1 minuto, mais ou menos, acho que 1 minuto ou 2, começa a aumentar a luz até a gente voltar de novo para o equinócio. E daí a gente chega na primavera, que agora a gente está no inverno. Então, o ponto e o dia mais curto do ano foi ontem. Hoje, a gente já começa a ter um pouco mais de luz. Então, já tem um outro movimento, né? E ele veio vindo. Então, assim, o outono veio descendo e a gente veio vindo, chegando aqui no máximo de escuridão e o mínimo de luz, para começar a voltar, e a gente vai chegar aqui, quando voltar, a gente vai estar na primavera de novo. Então, é um movimento, a despeito de onde estamos e o que fazemos, e isso acontece, né? E isso define a vida no planeta. Então, assim, toda a vida está dependente desse movimento que o Sol faz, e esse movimento, esse caminhar que ele desenvolve, e o planeta Terra, por ter uma inclinação de 23 graus, essa inclinação é que vai definir mais frio e menos frio, porque é o movimento que o Sol faz, né? Então, só olhando um pouco, as correntes frias e as correntes quentes, é só uma imagem para a gente ter do planeta, como é interessante como as coisas influenciam, né? Então, se a gente for observar, dá para ver a setinha com o cursor eu andando ou não? Um pouco dá, né? Então, a gente tem a linha do Equador aqui, e nessa linha do Equador é quente, né? Então, a gente percebe que todas as linhas que estão aqui, a gente vê essas correntes mais quentes aqui, as correntes aqui das monções, que ocasionam grandes chuvas por aqui, ocasionam grandes chuvas por aqui, porque como são correntes de água, não é de água, são correntes marítimas, essas correntes marítimas muito quentes, elas causam muita evaporação. Por conta disso, a gente tem muita chuva. E as correntes frias, e a gente vê que estão mais aqui embaixo, mas uma que chama atenção é essa aqui, a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. Então, uma corrente ela é tão gelada que ela bate nos Andes e ela não tem tanta sustentação de nuvens porque ela é uma corrente fria. E o frio não gera calor, então não sobe, não tem evaporação, toda a umidade que chega não consegue transpor os Andes. Por isso que a gente tem o deserto do Atacama, porque a gente não tem o frio que vem a gente só tem o frio que vem da corrente de Humboldt para cá. Então, e na parte aqui de baixo, a gente tem essas correntes mais frias. Então, veja, a linha do Equador está aqui. A linha do Trópico de Capricórnio está aqui embaixo, ó, cruzando o Brasil aqui embaixo, né? E a do Equador está aqui. Então, o Brasil é contemplado com 2 linhas imaginárias. Não sei se isso é um prêmio, não sei se isso, né? O que isso vale, mas a gente tem grandes influências em função de que a temperatura muda para caramba, né? Veja que a Europa está aqui, ó, ela está acima também do Trópico de Câncer, bem mais ao norte, né? E nós estamos mais ao sul, um pouco, né? E daí, pegando só o Brasil com esse mapa bem simplório, para mostrar o Equador aqui cruzando o nosso estado do Amazonas, cruzando Roraima, Pará, passa pelo Amapá, e essa é a linha do Equador. Então, aqui é uma região equatorial, que a gente fala, né? Porque está na linha do Equador. A região dos trópicos, a gente fala aqui que é uma região intertropical, está dentro, aqui dentro, né? E ela pega aqui o Trópico de Capricórnio, então todos esses estados do Brasil estão envolvidos num clima tropical.
E depois a gente tem o subtropical, que somos nós aqui do sul, da Santa Catarina, e ele cruza o Paraná, o Trópico de Capricórnio cruza o Paraná e cruza São Paulo. E nós ficamos na linha de baixo. Então, o nosso clima no sul do Brasil, basicamente, é subtropical. E a gente tem, eu acho, na minha opinião, a sorte da gente ter as estações mais definidas, né? A gente consegue ver essas mudanças que acontecem de calor e de frio com as estações, porque para nós elas se apresentam mais. Então, a gente no sul, a gente tem neve, né? No sul, a gente também tem muito calor, né? A gente tem todas essas estações mais regulares e mais sentidas, né? Então, esse movimento que se faz. Então, daí a gente entra no inverno, no dia 21 de junho, ele varia de vez em quando para 20, 21, não, 21 e 22, tem essa variação de ano para ano, né? E vai até 21 de setembro. E a gente tem as constelações que envolvem o inverno, é a constelação de Câncer, a constelação de Leão e a constelação de Virgem, que a gente também pode jogar para o zodíaco, que dá uma certa coincidência das constelações com os signos. Mas isso é visível, a gente consegue perceber isso. E a constelação de Câncer, que tem o trópico de Câncer, e que define muito a característica de água também, que é de Câncer, né? Câncer é água. E aí eu acho interessante pensar o seguinte: quem nasceu no inverno, para nós aqui, né, fez uma escolha de nascer no inverno. Né? E nasceu no inverno para viver o inverno, ou nasceu no inverno porque não suportava o verão, e que nasceu no inverno? Né? Quem nasceu no inverno? Não sei se vocês daqui nasceram no inverno. Como eu nasci no verão, eu acho que eu sou o contraponto, porque eu gosto muito do inverno. Se dependesse, a temperatura mais amena sempre é mais, para mim, é sempre a melhor. Não aquele calorão no qual eu nasci, né? Quem sabe eu tenho que viver o calor melhor, ressignificar o calor. Então, dentro daquela imagem que a gente falou, quando a gente estava trabalhando o outono, quando entrou o outono, nós trabalhamos aquela imagem do planeta que inspira. Então, o planeta começa, tem 6 meses em que o planeta, como se ele estivesse respirando. E essa respiração, a inspiração, ela começa a acontecer no outono e conclui no inverno. Então, é como se fosse uma lufada de vento em que o planeta traz para dentro de si um recolhimento. Como você inspira, e a respiração tem a ver com recolhimento, saber o que está entrando, esse ar está entrando e está fazendo o quê. Então, ele internaliza. Então, o outono pede isso, o inverno pede isso. Como é que a gente internaliza? Internaliza o quê? Então, nós estamos fechando a nossa inspiração. Nós temos mais 3 meses em que a nossa em termos de planeta. Como que é isso, né? E isso é no nosso hemisfério sul aqui, né? Porque, então, metade do planeta está inspirando. A outra metade está expirando, né? Porque no hemisfério norte a gente está com o verão. Né? Nós acabamos de entrar no inverno e o hemisfério norte está entrando no verão, dentro desse balanço rítmico que acontece no planeta. Né? E daí, aqui tem, essa é uma imagem do calendário biodinâmico, né? Que correlaciona as constelações, né? De Câncer, aqui, a constelação de Câncer,
a constelação de Leão, epa, deixa eu voltar, a constelação de Leão e a constelação de Virgem. Então, ela coloca aqui, a gente só coloca as datas de início e de término da estação, e dentro do calendário biodinâmico que a gente trabalha, a gente vê a relação que tem, por exemplo, dentro da vegetação, o quanto a água está relacionada com a folha, o quanto o fogo está relacionado com os frutos e o quanto a raiz está relacionado com a terra. E essa correspondência ela está ligada no inverno, né? A gente faz esse nível de observação aqui. Então, é engraçado, essa imagem apareceu aqui. Mas, então, assim, a água, ela é o elemento que permeia o inverno. E não sei se vocês se tocam com isso, porque uma água bem quentinha, ela é muito boa, mas uma água fria, você sente pra caramba, né? O que a gente faz? Porque se a gente, aqui no sítio, a gente tem essa fonte de água aqui, né? Essa bica d'água. Parece uma bicona d'água, mas ela é pequenininha. Mas dá para tomar banho. E a outra coisa, na hora que você entra, leva um choque térmico de uma água fria, e o quanto isso mexe com a gente. Então, eu fico, se é num instante a gente é recebido com tamanha quebra térmica, né? Porque a gente está com o corpo aquecido e a gente leva um sustão com uma água fria. Bem, mas aí a gente passa 3 meses no frio, o corpo envolvido nesse frio. Então, a gente não sente esse choque térmico quanto num instantâneo em que você mergulha o corpo na água. Então, como que a gente percebe esse frio? Porque as mudanças que a gente percebe depois que você dá um mergulho numa água gelada, ela é gigante. Para quem surfa e não surfa com neoprene, eu imagino você mergulhando numa água gelada, o que o teu corpo responde logo em seguida? A gente não tem consciência do tamanho da mudança que acontece em nós, né? Quantas células, a nossa pele, como que ela responde com isso, né? Então, é para isso que a gente veio para pensar, e a gente vai reservar, provavelmente no próximo ano, falando do verão, basicamente só falando de água. Aí da água masculina, da água feminina, a mitologia que permeia a água e todas as divindades que estão ligadas à água, né? Desde os elementais até as divindades da mitologia grega, o que traz para nós esse elemento que é tão vital. E aí isso fica para o nosso próximo encontro. Mas aí a gente começa a olhar, e aí eu trouxe pelo menos para mim ou para nós, dos florais, a eritrina é uma flor que se apresenta no inverno, ela abre o inverno, assim. Então, a gente está começando com a eritrina aqui no sítio. E vocês andando na região aqui, vocês vão perceber a quantidade de eritrinas que estão abrindo agora. E que dá essa beleza de trazer essa luz, essas cores vermelhas que trazem muito calor, né? E ela perde e se despe de todas as folhas para ficar só a flor. E ela é uma planta que possui espinhos, né? Então ela tem já um nível de proteção e de fogo que ela traz nas suas pontas, no modelo dessa flor, no seu comportamento, na forma de se dispor enquanto flor, porque aqui é um conjunto de flores, né? E cada espadinha é uma flor.
E esse conjunto forma uma flor, né? Quase que nem a camomila, que também faz isso. Mas, a despeito disso, ela é uma leguminosa. Então, não tem nada a ver com as compostas, mas ela mostra isso. E o pessoal aqui da ilha chama de candelabro, eritrina candelabro, porque ela forma essa imagem que a gente tem de uma vela acesa, né? Mas a imagem que se tem da abertura do inverno, da entrada do inverno, do despojamento das folhas para se proteger do frio, para não ser ressecada, para não congelar, porque as folhas também congelam dependendo do nível da quantidade de frio, né? Da variação térmica que acontece. Então, assim, o movimento que os vegetais fazem aguardando o inverno que vai vir. E muitas vezes, a gente que está ligado com a natureza, a gente também observa o seguinte: o ano que deu tangerina bastante, no seguinte não vai dar. Tem ano que dá, tem ano que não dá, e fica aquela oscilação, né? Por que será? Por que será que acontece isso, que um ano dá bastante fruto e no outro não dá, né? Tem a ver com o quê? Com que movimentos que tem, que ritmo é esse que as frutas se mostram de um jeito, né? Mas então as flores dão esse indicativo, árvores dão esse indicativo de perder suas folhas. Elas não fazem isso no verão, só fazem isso no inverno, né? A gente também tem as frutas. Então, assim, se a gente for pensar que inverno, para mim, quando a gente está comendo, o sinônimo é de uma tangerina ou de uma laranja, porque ela traz aquela suculência geladinha, né? É do inverno, se a gente está comendo fora ou colhendo no pé e pegando, né? E esse olhar para a fruta vem de novo de a gente pensar o seguinte: bem, o que eu como de fruta no inverno? Eu como a fruta da época? Porque antigamente a gente só comia a fruta da época, né? Hoje, a disponibilidade que se tem nos mercados, você come qualquer coisa, de qualquer estação, e está tudo ali junto e misturado, né? Mas qual é a possibilidade da gente saber, a despeito de não ter conhecimento das frutas, é saber se a fruta é de estação ou não? A gente às vezes pode observar pelo preço, né? Porque com disponibilidade, normalmente o preço baixa, e aí você pode desconfiar que, opa, essa deve ser uma fruta da estação, não é? Muitas vezes pode ser isso. Outras vezes nem tanto. É o mercado que quer desovar um monte de frutas que estão guardadas e armazenadas em câmaras frias, né? Porque a gente descobriu como conservar frutas. Então, assim, do mesmo jeito que a gente consegue ver uma tangerina se mostrando no inverno e a gente tendo a possibilidade de comer, a gente também tem, por exemplo, no inverno, a quebra da dormência de muitas árvores frutíferas, de muitas frutas. E uma delas é a maçã. Então, a gente está comendo maçã no inverno. Mas agora, as maçãs, elas precisam do frio para quebrar a dormência e aí a florzinha abrir. Então, o medo de quem está na fruticultura da maçã é que tem uma chuva de granizo para derrubar aquela florzinha que está ali acabando de sair, porque no inverno tem granizo, tem geada, apesar de que a geada ela gosta. Então, a quebra da dormência, o inverno e o frio quebram a dormência e ela pode romper com uma nova brotação para sair a florzinha. Então, a necessidade do frio para determinadas frutas, ela é fundamental. E para determinadas, normalmente a gente colhe as frutas normalmente na estação quente, né? Mas tem frutos que precisam florescer no verão para produzirem agora no inverno, que são as tangerinas, que são as laranjas, que são os limões, que estão tudo aí,
né? Os pés estão carregados nessa época em decorrência de que agora elas amadureceram justamente no inverno. Porque os citros vêm no inverno? Não é interessante também se perguntar por que as frutas cítricas que têm muita vitamina C, ela aparece no inverno? Parece uma coincidência para nós, como se elas pudessem dispor para nós de uma vitamina que a gente precisa para o inverno. É interessante, que nem quando eu falei da eritrina, podia ter falado da tansagem, por exemplo, né? Por que a tansagem, que é uma erva, por que ela aparece no inverno, agora? Então, a gente está colhendo tansagem, a gente ainda não está colhendo a semente da tansagem, mas as folhas estão altamente disponíveis. E por que estão tão disponíveis? Justamente pelos processos inflamatórios que acontecem na virada da estação, e aí a gente precisa de tansagem para se proteger. Quer dizer, eu acho, para mim, que essa disponibilidade que os reinos da natureza propiciam para nós, para a gente bem viver e a gente poder ascender num outro nível, é escancarada. Então, assim, às vezes a gente podia observar melhor. E quanto mais a gente puder comer a fruta da estação, mais vitalidade a gente vai ter, a despeito, de novo, do mercado. Então, como é bom a gente observar a fruta da estação, porque a gente sabe que, por exemplo, falando dos citros, a vitamina C, se você colhe do pé e come a fruta, você está com 100% de vitamina C. Aí você colhe e vai comer daqui a um mês, você já está perdendo em vitamina C. E se ela é embalada, colocada em caixas, colocada no Ceasa, espera não sei quanto tempo, patatá, vai para a câmara fria, sai da câmara fria, vai para o supermercado e você pega na sacolinha e traz para casa. Você já perdeu um monte de vitamina C. Então, às vezes, vale a pena a gente colher uma fruta do pé, mas na hora que está colhendo, a gente potencializa essa vitalidade 100% que está ali para nós, né? E dizer, poxa, muito obrigada, porque ela já vem tão desvitalizada dos mercados e a gente está suprindo. Deve ser, será que é por isso que a gente está tomando tanto suplemento vitamínico? É uma coisa para se pensar, né? Porque as coisas vão desvitalizando. Então, você precisa suplementar, porque ali não tem tudo. E depois tem o reino animal, né? O reino animal se prepara de várias maneiras, né? Para se proteger do inverno, mas nós aqui no sul, as abelhas, elas fazem um papel de, no inverno, aquilo que a Ana estava comentando antes. No inverno, elas se nutrem com todo o trabalho que elas fizeram de recolher e de produção de mel. Elas se nutrem do que elas trouxeram, porque a disponibilidade é um pouco menos, e elas conseguem proteger a colmeia. Então, toda a energia que elas precisam, boa parte delas, é para bater as asas, criar calor, para que a colmeia ela se mantenha na temperatura que praticamente é a nossa, de 33 a 36 graus, é a temperatura de uma colmeia. Então, para ela manter isso no inverno, tem que ter calor. E são as asas que fazem esse movimento de calor. É muito louco, né? Então, todo o conjunto do ser abelha, que é essa colmeia, o inverno ela se prepara. Então, ela faz todo um trabalho anterior para se preparar uma colmeia normal, né? Nós estamos falando de uma colmeia normal. Ela faz todo um trabalho para se preparar para essa estação. E elas sabem se essa estação vai ser mais fria,
ou menos frio. Então, ela se prepara mais ou menos, né? Isso é natural. Isso é natural. A gente também tem as aves que mostram muito bem a postura delas. A gente já falou no outono e a gente repete agora de novo. Quanto menos luz, menos as galinhas entram, as galinhas ou as aves, qualquer ave, a postura delas é menor, diminui, né? Porque ela precisa de... o que é mais conhecido é a produção dos ovos de galinha. Então, os ovos de galinha precisam, uma galinha precisa de 14 horas de luz. Então, nós estamos com 9 horas de luz, 9 horas e meia de luz, nesse momento agora, né? E vai ficar por mais um mês e pouco com 9, até chegar a 10, 11, mas a galinha precisa de 14. Se ela precisa de 14, com certeza ela vai diminuir a postura dela, porque aquela correntinha de ovulação que ela vai tendo, ela precisa de mais luz. Então, se 2 dias consegue completar, ela consegue pôr de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, e assim vai. Mas ela diminui muito. E tem épocas, pelo menos aqui no sítio, que as galinhas não põem ovo nenhum. Nenhum. Assim, e não é uma galinha. Se tivesse uma, a gente regula a postura. Mas são muitas galinhas. Então, assim, como que essa quantidade de galinha não põe ovo nenhum, né? É em função das mudanças que estão acontecendo, além de elas serem influenciadas de uma maneira muito grande em função dos hormônios, né? Então, uma galinha que leva um susto, por exemplo, ela já tem uma descompensação hormonal e a ovulação dela já muda e a postura já mudou também. Por isso que os grandes aviários, que conhecem muito bem já de galinha, eles mantêm um aviário afastado, longe de muito barulho, né? Longe de grandes movimentos, mais protegido com vegetação, para que a galinha mantenha sempre um mesmo ambiente, sem grandes barulhos, sem grandes movimentos, para que eles mantenham a postura. Claro que nos aviários também a galinha ela é estimulada, né? Então, você tira os estímulos de alteração hormonal nelas, mas você ordena uma postura hormonal para você ter ovos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Então, você estressa aquela galinha que ela fica alucinada quando ovo todos os dias, 24, nos 365 dias do ano, ela está colocando ovo. Então, a galinha não aguenta viver muito tempo porque ela está descompensada, né? Com os seus hormônios completamente alterados, porque a disponibilidade de luz é dada para ela direto. Ela não está mais dentro do ritmo natural, que é o que a gente vive, né? Todos os demais animais também procriam ou engravidam, as fêmeas engravidam, normalmente num período de frio, para poderem pôr as suas crias no verão e poderem se manter no verão. Porque nascendo no inverno, se tá completamente isolado e sem a ajuda de um humano, ele corre mais risco de não sobreviver. Então, esse olhar para o ritmo para saber como que se comporta é natural nos animais. Não nos animais que já se aproximaram de nós. E a gente já modificou o hábito desse animal. E aí a responsabilidade do cuidado desse animal é nossa. E daí muda tudo. Então, daí é nós com os animais, não é os animais entregues a um ritmo que está acontecendo e eles já estão fora do ritmo, né? Por isso que os animais hoje engordam mais, porque a gente vai disponibilizando outras coisas, a despeito de a gente não conhecer direito de alimentação, aquela coisa vai descendo solta. Aí volta de novo para nós. Então, que ritmo é o nosso? Se a gente for olhar pelos ritmos da natureza das plantas, do comportamento das plantas,
que se recolhem, que se protegem, que fazem um movimento que é natural. E qual é o nosso movimento natural? É só sentir as questões externas? Ou só tomar um chá quente? É só isso? Ou será que a gente tem que internalizar, ou meditar, ou saber o que está acontecendo conosco, com todos os nossos corpos? Quer dizer, que movimento que a gente faz para viver mais o recolhimento que o inverno pede? E aí vem um pouco do olhar de uma crença cristã, né? Trazendo os 4 arcanjos protegendo o planeta. E eles estão relacionados com as estações. Só que esses arcanjos, eles se conversam. É bem engraçado. Eu tenho uma leitura que eu estou fazendo deles. Depois, se vocês quiserem, eu mando. Mas é interessante porque é o olhar de que os 4 arcanjos, eles dão a proteção, cada um dentro da sua área, dão uma proteção no planeta. Tanto eles dão proteção para o planeta externa como interna. Então, eles se conversam. Então, o que se fala é uma imaginação cósmica que a gente precisa ter desses seres. Porque dentro de um processo evolutivo, a gente vai acabar virando anjo, né? Anjo, a gente vai ascender na nossa evolução, a gente vai... E esses seres, eles trazem informações ou imaginações que a gente pode entrar nessa viagem deles. Então, a gente tem, no inverno, o Gabriel. E o Gabriel, ele faz o movimento de estruturar e modelar a nutrição. E ele junto com o inverno, né, quase juntos e casados, eles são um portal da encarnação. E aí eu já falo disso, que é bem legal e interessante, porque essa descoberta agora que eu estou tendo. Então, eu estou meio ligada nisso. Tá? E depois tem, do outro lado, se a gente for colocar os polos, né? O verão, a gente tem o Uriel. E o Uriel, a gente está só olhando essas criaturas pelo lado de fora do planeta, como se fossem verdadeiros arcanjos fazendo uma proteção. Então, o Uriel faz esse movimento porque ele está ligado muito à beleza, aos cristais. Ele faz isso. Então, ele fica o tempo todo olhando para o ser humano, achando bruto e querendo que o ser humano trabalhe o perdão. Então, ele faz esse movimento, né? E daí a gente tem, no outono e na primavera a gente tem o Rafael, e o Rafael está ligado com cura. Esse é o arcanjo da cura. Ele normalmente vem trazendo... eles colocam como se fosse um caduceu, e aí também, normalmente ele está segurando um peixe, o Rafael, como um alimento para você ter saúde e trazer a cura. Ele faz isso. E o Rafael trabalha com a respiração. Então, ele traz o movimento de respirar. E aí é interessante porque é na primavera, né? E no outono tem o Miguel ou o Micael, né? E ele traz o movimento e a força da vontade, né? Por isso que ele tem, às vezes, uma espada, o ferro, é a força que conduz esses movimentos. Então, você tem 2 forças de respiração, de cura do Rafael na primavera, a vontade e a força do Miguel. Agora, a gente está olhando tudo isso para fora do planeta. Só que a gente fala o seguinte, a informação é que, bem, se o Uriel, ele traz
toda a força no verão, aí ele mergulha no planeta Terra, essas forças mergulham no planeta e elas ficam 6 meses, e quando chega no inverno, as forças de Uriel, elas estão palpáveis no planeta. E o Gabriel está fora. Então, assim, as forças que incendiaram do lado externo do planeta mergulham no planeta e vão dar forças a quem está vivendo o inferno, ou o inverno, e com toda a força do Gabriel do lado de fora. Não é louco isso? Então, eles vivem uma dobradinha. Enquanto um está fora, o outro está dentro. Enquanto um está dentro, o outro está fora. Quase de novo, vivendo os ritmos de luz e sombra, né? Sono e vigília, essa contraparte, e a gente trabalhando em hemisfério norte e hemisfério sul. E que forças são essas que dão para nós? Daí o senhor traz a imagem aqui, eu peguei de novo a imagem do planeta, e quem está dentro e quem está fora, né? Então, a gente está aqui com o solstício de inverno, com o Uriel dentro, como se tivesse mergulhado, com as suas forças, trazendo toda a energia dele para dentro do planeta, e a gente recebendo agora as forças de Uriel, mas de fora recebendo de Gabriel. Então, a gente tem 2 amparos, digamos, no inverno. A gente tem 2 amparos na primavera. A gente tem 2 amparos no verão e 2 amparos no outono. Daí a gente, nossa, quanta fortaleza, né? Quanta energia que tem aí disponível. O que a gente faz se a gente for pensar se isso realmente existe e que capacidade a gente teria de introspecção com relação a isso, em nós, no planeta, e a gente dentro desse planeta recebendo tudo isso. Tem quem perceba isso porque fez uma descrição disso, né? Então, não é à toa. Mas só voltando aqui, para comentar do inverno, dentro desse texto que estou lendo dos 4 arcanjos, quando fala no inverno, fala de que todos os seres que não estão encarnados, estão em espírito, né? Se eles se programarem para encarnar, esses seres todos se aproximam do planeta Terra na sua órbita ou na sua, eu não sei qual esfera, estratosfera, qual que eles se aproximam, esses espíritos, para encarnarem. Não interessa se ele vai encarnar no verão, na primavera, no outono, mas o período que esses seres se aproximam, porque eles estão entrando num processo que a Mariana tinha falado, a Mariana falou? Os acordos. Os acordos. Os espíritos chegando, entrando nos acordos de bem, onde é que eu vou nascer, com que mãe, quem vai ser meu pai, se eu vou nascer no hemisfério sul, no hemisfério norte, se eu nasço no verão, no inverno, qual é o meu elemento que eu vou nascer. A coisa está toda arranjada, até para saber que criatura que ela vai viver e o que ela vai precisar trabalhar nela, que essa é, pelo menos no meu entendimento, a função de a gente estar encarnado, porque não é fácil estar encarnado, né? Não é fácil a gente ter um espírito vivendo uma experiência num corpo, né? E, afinal de contas, qual é o aprendizado para estar vivendo isso? Então, é interessante, eu achei muito legal. Para mim, essa informação de que o inverno é propício, é a estação que acolhe todos aqueles com a possibilidade de encarnar. E com isso eu deixo o meu término aqui com vocês. E olhando para vocês agora.
Não é interessante esse movimento da encarnação? E aí é propício no inverno, e aí eu fico olhando daí quando eu falo do útero materno e a água ligada a isso, eu só consigo ver isso. É interessante, né? Porque se está num momento propício e é o inverno, e no inverno é frio e está relacionado com água, quer dizer, essa temperatura ou esse movimento rítmico que existe de mais frio, né? Então, essa turma toda está chegando. Está chegando aonde? No hemisfério sul, porque no hemisfério norte é verão. Então, são os seres que estão encarnando aqui embaixo, né? Se a gente for pensar que isso é real e verdadeiro, a gente pode imaginar que loucura, né? Então, a turma está chegando a turma, né? Aonde vão estar, com quem, né? É muito legal de pensar isso, pelo menos para mim, que fico viajando, né? Então, acho que essa viagem minha aí hoje valeu a pena para mim. E eu não sei para você. Mas é isso. Queria saber se vocês querem fazer algum comentário. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Vou fazer, Não, Sarai. eu gostaria de fazer. Pode Então, fazer essa primeiro. Eu tenho observado agora, essa época mesmo, são flores e sementes vermelhas, assim, caminhando, que eu gosto de caminhar, né? Os hibiscos também, né? Estão bombando. Aí tem umas sementinhas, né? Vermelhas, só para ilustrar um pouco mais também, que é, assim, maravilhoso, né? Como tudo é perfeito. aham, aham. Como tudo está dentro de uma ordem, né? Sim. A Mariana um dia me deu um livro do... Ai, Mariana, nunca sei o nome, não consigo pronunciar o nome dele. O Churran, não é esse? É, a Churran. É um filósofo coreano. Isso, e ele fala das estações e ele vai comentando as flores e o jardim, como é que esse jardim se comporta. É a coisa mais linda, porque ele tem um jardim pequeno e o encantamento que ele vai tendo na medida que a estação vai mudando, sabe? Muito, muito lindo, muito legal. Se a gente faz esse movimento, é interessante porque a gente tem... a percepção de ter muito orvalho, por exemplo, no inverno tem muito mais orvalho, né? E como é mais frio, então tem menos evaporação, né? Com calor as coisas evaporam mais. Então, provavelmente não. No inverno, as folhas com aqueles estômatos que ela tem para fazer a fotossíntese se fecham muito mais, porque elas ficam muito mais úmidas. Então, uma outra... E por isso que no inverno o ar é mais rarefeito. Porque o oxigênio que ela emite... Nossa, agora eu estou falando, não sei nem se tem razão científica o que eu estou dizendo. Que loucura! Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque uma amiga que desencarnou há pouco tempo, a pressão atmosférica para ela ficar bem era uma pressão de 10, 10, até 10, 16, 10, 20. Não, 10, 16. Se subisse essa pressão atmosférica, meu Deus, agora não sei se baixasse, se subisse, ela ficava muito mal e não conseguia respirar. Então, a temperatura tinha que estar quente. Então, ela tinha que manter a casa aquecida para ela poder ter uma respiração melhor. Quando a gente sobe a montanha e o ar é muito frio, as moléculas acho que são maiores, então você não consegue ter uma respiração legal. Você tem que fazer movimentos de maneira que
você coordene a tua respiração, senão você fica sem fôlego, né? Vive, fala. É uma reflexão que eu trouxe com a tua fala, Soraya, que eu tenho um estudo bem aprofundado do meu mapa natal, né? E eu fui gerada pelo meu pai e minha mãe quando o Sol estava entrando em Câncer, na minha casa 9, que é as casas da vida intrauterina pela astrologia, são a 9, a 10, a 11 e a 12. E eu nasci na casa 4, que é a casa de Câncer nativa, só que em Aquário. Eu nasci no verão, mas toda vez que o Sol entra 0 grau de Câncer, eu já percebi que eu venho com as sensações da vida intrauterina e que o inverno sempre me traz para lidar com as questões da família da vida intrauterina, porque eu fui gerada em Câncer e a minha casa nativa do meu Sol é Câncer. Então, eu venho com um trabalho de muitos anos, toda vez que está em Câncer, vem memórias e questões da vida intrauterina que o frio me perturba. Olha só que interessante. E aí era isso que eu queria trazer, porque é uma coisa, eu queria complementar alguma coisa, né? Que queria gostar disso. Nossa, muito legal, muito legal. E está dentro do, Mariana, da cosmologia, porque daí pega os 3 meses antes, né? O momento da concepção, daí os 3 meses, depois os 6 meses, depois o nascimento. E aí você está dizendo, eu fui concebida em Câncer, né? E é água, então, assim, muito legal esse teu comentário. Então, a Vanessa está aí, só queria ver, agradecer a Vanessa, você, Sônia. Quem mais quer falar? Porque eu já estou dando... Ô, Soraya, eu vou compartilhar aqui na tela a imagem do curso. Tem aqui as datas. Ó, não Eu sei sou se ótima convém para... chamar, né? A natureza sutil das flores, primeiro despertar, que é contigo que a gente está hoje colocando na rua, né? Assim, a divulgação, né? Então, Isso, são 4 encontros, né, Mariana? A gente vai fazer nos domingos, e lá em setembro e outubro. Tá? Então, a gente começa a divulgar, e a gente vai trabalhar as flores, famílias de flores, que olhar que a gente tem sobre as famílias, que a gente consegue enxergar um certo movimento parecido dentro da família, né? O que traz? E aí, essa forma das flores, as cores, os perfumes, a gente vai entrar nisso, nesse curso. Obviamente que a gente vai falar, trazendo muito mais o olhar das flores que a gente está já estudando já faz tempo, né? Que são as flores que compõem os florais do nosso lar, né? O sistema floral. Esse curso, ele é gratuito? Não, esse curso a gente cobra. E ele é híbrido, porque eu estou vendo ali que é presencial e online, isso? Isso. Vai depender muito, Sônia, do curso, vai depender de quem são essas pessoas, se são todas daqui, né? Se são daqui, perto da região. E daí a gente pode fazer praticamente todos os encontros presenciais. Agora, se a gente tiver pessoas de muito longe, a gente vai ter que fazer aulas online, entendeu? Então é isso, né, Mari? é isso, perfeito. Só deixar o convite, né, para quem se interessar poder falar com a gente, entrar em contato e ajudar, contribuir na divulgação, a gente agradece também. Isso. Para finalizar também, a Vanessa deixou uma mensagem dizendo que ela está
com fone de ouvido, eu acredito que ela esteja no trabalho, mas que ela prestou atenção, né? Ela viu, gostou, só perdeu alguns pontos, assim, mas que gostou também. Ah. Então, meninas lindas, obrigada. Esse nosso feminino está sempre bombando. Obrigada também. Gratidão, obrigada pela paciência, Dia 20 de obrigada por julho, vocês estarem aqui. dia 20 de julho tem a Ana, né? Vai falar do escalda-pés, né? Que vai ser bem gostoso também. Meu Deus, como eu sou relapsa, né? Não falei de vocês, do encontro de vocês duas, né? Então, a gente tem esse meu primeiro. O da Ana acontece quando, Ana? Dia 20 de julho. E 20 aí, de julho. e aí, quando tu estava falando, me deu um insight, eu comecei a escrever um monte de coisa aqui. Oba! Ai, baseado no que tu falou. Vamos ver se eu não vou sair muito do assunto, Tá bom. tá? E a Mariana? E o da Mari é 17 de agosto daí. Tá, 17 de agosto. Meninas, fiquem bem, bom descanso, bons sonhos, Vivi. Tá Eu já bom? estou pronta. Beijo, é. obrigada, foi ótimo. Tá bom. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau. É.